Não era comum, nós antes da pandemia, vermos indivíduos com infartos do miocárdio com dias de evolução. Agora é relativamente comum nós vermos doentes com infarto agudo do miocárdio ao fim de 3, 4, 5 dias, já com o processo todo do infarto estabelecido, com menor possibilidade, portanto, de fazermos as terapêuticas que mais beneficiarão os doentes e que traduzem efetivamente o receio que as pessoas têm em vir para o hospital. O serviço, teve outros locais, outros hospitais, digamos que um espaço de enfermaria que comportará 10 camas, um espaço de cuidados intensivos que comporta 4 camas e depois tem os gabinetes de exames, as consultas, etc. Este hospital sempre teve a filosofia de que não há espaços físicos alocados de uma forma rígida a uma especialidade. Para dizer o quê? Que a filosofia do hospital é, sempre que houver uma cama vazia, não há um doente que fica numa maca, ou que fica fora do setor de internamento. O que pressupõe que, em determinadas situações, o serviço tenha as tais camas, ou tenha menos que 10 camas alocadas com doentes de cardiologia, ou até tenha mais. Portanto, dependendo do volume de doentes, assim nós teremos mais ou menos camas. Mas, em termos normais, será assim. Nesta altura que estamos a viver da pandemia, nem pouco mais ou menos é assim. Primeiro, fomos obrigados a ter que mudar entre internados os doentes de cardiologia. Exatamente porque nós estávamos incluídos num espaço que é das especialidades médicas e este espaço começou a ser ocupado gradualmente até a sua ocupação total com doentes de COVID positivos. Portanto, o serviço de cardiologia teve que ser deslocalizado para um outro piso do hospital e aqui veio ao de cima exatamente esta filosofia de que não há um número de camas X nos cuidados intensivos. A coisa funcionou até há muito pouco tempo também, ainda nos moldes antigos. Tínhamos 4 camas, as 4 camas eram de doentes com patologia cardíaca aguda, a necessidade de intervenção aguda, só que, entretanto, também esse espaço, como pertence e está no território dos cuidados intensivos gerais e polivalentes, acabou por também ter que ser, restringido a esses doentes e nós, neste momento, temos muita dificuldade em ter doentes com patologia cardíaca aguda internados nas melhores condições, embora continuemos a conseguir. Um dado que é efetivamente relevante e que, em certa medida, se compatibiliza com esta redução da capacidade de alojamento, digamos assim, é o facto de haver menos doentes a recorrer ao hospital. Seja com receio da Covid, seja por outras razões, mas essencialmente eu diria que é por receio da Covid, há menos doentes a recorrerem ao hospital e a situação que indique a sua admissão imediata. E nós damos conta disso porque muitos dos doentes que nós neste momento estamos a internar são doentes que nos chegam com situações já estabelecidas, arrastadas. Isto fez com que nós voltássemos a ver complicações do foro cardiovascular nestas patologias, que também já não era comum nós vermos, porque nós tínhamos tratamentos muito mais atempados que diminuíam a incidência destas complicações. Mas neste momento, efetivamente, em termos da urgência cardiovascular, porque este hospital tem uma urgência de cardiologia de 24 sobre 24 horas, 7 dias da semana, nós notamos claramente uma diminuição, quer sejam as situações de infarto agudo do miocárdio, quer sejam as situações de outro foro, as arritmias graves, as insuficiências cardíacas, as doenças valvulares graves, etc. Nós estamos a interná-las, mas a interná-las abaixo daquilo que é a incidência habitual e, de um modo geral, em situações já mais complicadas. É raro aparecerem nos doentes com a patologia cardíaca aguda recente, embora também apareça um ou outro.
Também, esta vivência que estamos a ter com os doentes da urgência, também estamos a ter lá na consulta. Os doentes faltam à consulta, apesar de nós termos algumas condicionantes que nós assumimos e que, enfim, preterimos a consulta por via telefone, porque em algumas, como facilmente se pretende, em algumas circunstâncias muito difícil fazer uma consulta de cardiologia pelo telefone. Nós queremos os doentes presencialmente. É comum estes doentes faltarem à consulta e em certa medida, preferirem até a consulta feita pelo telefone. Se fosse uma teleconsulta no sentido da palavra, que é com imagem, como nós estamos aqui, provavelmente seria melhor do que aquela que nós neste momento podemos fazer a nível hospitalar, que eu acho que é aquilo que fazem muitos dos hospitais do nosso país, que é a consulta mesmo por telefone. Portanto, também não tenho dúvidas que alguns dos nossos doentes, aqueles que nós conhecemos muito bem, que seguimos há algum tempo, essas consultas por telefone podem efetivamente ter uma rentabilidade muito grande. Agora, há doentes que a consulta pelo telefone nos faz perder qualquer coisa, como é evidente. Mas, neste momento, seja para as consultas, seja também para os exames, porque este serviço é um serviço que tem uma vertente essencialmente clínica e oferece à região de todos os exames não invasivos da cardiologia, nós notamos efetivamente uma quebra com a falta dos doentes a estes exames e às consultas. A adesão à terapêutica condiciona efetivamente o sucesso de muitas decisões que são tomadas sob o ponto de vista do seguimento dos doentes. E ela passa pela relação com os profissionais, particularmente aqui com a questão médica. Estes doentes, vendo-se fora efetivamente digamos que, entre aspas, da vigilância, né, do controlo médico, perde-se a oportunidade de se estabelecer e se manter esta relação, né, em que, de uma forma, enfim, insistente, mas empática, conivente, de parceiro, o médico procura que o doente, enfim, perceba aquilo que lhe está a ser indicado como o mais adequado para a sua situação e que siga, efetivamente, essas recomendações. Portanto, não tenho dúvida nenhuma em aceitar que esta falta de contacto com os doentes condiciona um aumento muito grande da não adesão às terapêuticas e que isso, portanto, vai ter implicações não só na saúde do próprio, mas também nos custos para o sistema. De resto, nós sabemos da bibliografia toda que está publicada que há doenças crónicas, as cardiovasculares enquadram-se nisso, e há outras situações de risco, a obesidade é um deles, né? A hipertensão é outro, a diabetes é outro, que sendo fatores de risco também da doença cardiovascular, partilham exatamente também esse mesmo caráter pejorativo sobre a Covid. Portanto, estes doentes são doentes que se infectam mais e são doentes que têm maior probabilidade de infecção e são doentes que têm, quando se infectam, maior probabilidade de ter complicações cardiovasculares. É evidente que estes doentes, quando entram para o hospital e têm, enfim, sintomas e sinais francos da doença de Covid, portanto, com a pneumonia, etc., dessa altura, para lá da manutenção de tudo aquilo que são as terapêuticas adequadas à sua realidade cardiovascular, impõe-se um outro tipo de abordagem, que é a abordagem, enfim, da doença da Covid. Portanto, estes doentes estarão entregues aos colegas da medicina interna e dos cuidados intensivos, que serão os mais aptos a seguir essas situações. Agora, em determinadas circunstâncias acontece, por exemplo, como eu tenho aqui, neste momento tenho aqui 2 doentes nessas circunstâncias, doentes que entraram devido à sua doença cardiovascular e que, sendo negativos no momento da entrada, uns dias depois, 2 ou 3 dias depois, porque já vinham infectados, porque entretanto se infectaram, se tornam positivos. Aí o problema é um problema, estes doentes continuam a ser doentes da cardiologia, porque eles estão internados por causa do problema cardíaco e têm o apoio dos colegas da medicina interna dependendo da gravidade da doença da Covid que têm. Se a doença da Covid, como acontece nestes dois doentes que eu estou a lembrar-me, que têm cá internados, é só o teste da Covid positivo, mas eles não têm sintomas nem sinais nenhuns, prevalece, como é evidente, o seguimento da parte cardíaca, né? Se eles tiverem problemas, como já aconteceu no passado, que têm a ver com a Covid, serão os colegas da medicina interna e dos cuidados intensivos que deverão gerir, enquanto a doença for ativa, estes doentes, com o apoio, naturalmente, da cardiologia.
nós somos um serviço essencialmente clínico. Nós temos connosco, muitos doentes que necessitam de cuidados diferenciados de cirurgia e de intervenção que, enfim, estão, enfim, neste momento, sobretudo os que precisam de cirurgia, estão à espera. Isto claramente. Os de intervenção mais imediata, percutânea das artérias coronárias, ou mesmo da válvula aórtica, ou doentes que necessitem de implantação de dispositivos, pacemakers ou CDIs, etc., nós temos conseguido, efetivamente, na relação que temos excelente com o Hospital de Santa Marta, que os nossos doentes não fiquem para trás. Agora, os doentes que necessitam de outro tipo de procedimentos, como cirurgia cardíaca ou intervenção percutânea das válvulas, estes doentes são doentes que podem ter algum atraso. Também os doentes que necessitem de intervenção sobre as coronárias, mas que não sejam doentes agudos, né? Doentes que, de uma forma eletiva, estavam destinados a. Estes doentes também podem estar, mas desse aspecto, o que pesa mais para nós neste momento são os doentes que estão pendentes de cirurgia cardíaca ou de intervenção sobre a válvula aórtica.